Olá, estamos no ar mais uma vez com o programa Momento Agropastoril. Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos e no programa de hoje você verá. Alho produzido no Espírito Santo ganha versão livre de doenças com cabeça e dentes maiores. Uma iniciativa está resgatando sabores e saberes do Cerrado. Veja a seguir como o programa usa frutas nativas para gerar conhecimentos, negócios e valorizar a cultura local. Esta e outras notícias você acompanha aqui. A agricultura capixaba celebra os resultados de uma importante inovação. Produtores do estado já estão colhendo as primeiras safras de um novo tipo de alho, desenvolvido para ser mais produtivo e resistente. A tecnologia está aumentando a qualidade e o valor do produto no mercado. Veja os detalhes. Uma inovação na agricultura do Espírito Santo está transformando o cultivo de um dos temperos mais populares do Brasil. Produtores do estado já começaram a colher as primeiras safras de um novo tipo de alho, desenvolvido para ser mais resistente, maior e mais lucrativo. O projeto, que começou há 2 anos, é resultado de uma parceria entre o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. O objetivo é, claro, aumentar a produtividade e a qualidade do alho capixaba, tornando-o mais competitivo no mercado. A grande mudança acontece antes mesmo do plantio. Sementes selecionadas passam por um processo de limpeza em laboratório em Brasília. A técnica, conhecida como termoterapia, eleva a temperatura dos bulbos de forma controlada para eliminar vírus e outras doenças que, ao longo de safras consecutivas, diminuem o potencial produtivo da planta. Após o tratamento térmico, o material genético é multiplicado em laboratório por meio da cultura de tecidos. Em seguida, as mudas crescem em casas de vegetação controladas, antes de serem finalmente levadas ao campo. É importante destacar que não se trata de uma modificação genética, mas sim de uma limpeza e seleção do melhor material já existente. O resultado é um alho com bulbos maiores e, principalmente, com dentes mais graúdos e em menor quantidade. Essa característica agrega valor ao produto, pois é mais valorizada tanto pelo mercado consumidor quanto pela indústria alimentícia. Para o agricultor, a mudança significa uma lavoura mais saudável e um retorno financeiro maior por safra. Inicialmente, as novas sementes foram distribuídas em propriedades de Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins, na região serrana. Agora, o projeto avança para uma nova fase. O cultivo está sendo testado em outras regiões do estado, como Muqui, Linhares e Colatina, para avaliar como as variedades se comportam em climas mais quentes e úmidos. Após a colheita, o alho passa por um período de secagem, que pode durar até 1 mês, garantindo a qualidade, antes de seguir para as feiras e supermercados. O programa de pesquisa garante que os agricultores tenham acesso contínuo a sementes livres de vírus, assegurando a sustentabilidade da alta produtividade nas próximas safras e fortalecendo a cadeia produtiva do alho no estado. Agora, vamos às notícias do campo da semana. As exportações de frutas brasileiras registraram em outubro de 2025 seu melhor desempenho para o mês na última década, atingindo 177 milhões em vendas, um aumento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado consolida o setor como o 5º principal nas exportações do agronegócio nacional. De forma ainda mais expressiva, o volume exportado de janeiro a outubro já alcançou 1 milhão de toneladas, igualando o total comercializado durante todo o ano de 2024 e gerando assim uma receita acumulada de US$ 1 bilhão no período. A aplicação de sobretaxas pelos Estados Unidos causou uma queda de 31,3% nas exportações do agronegócio brasileiro para o país entre agosto e outubro de 2024, resultando em uma perda de 973,1 milhões de dólares para a economia.
Os setores mais afetados foram a carne bovina, com perdas de 169,6 milhões de dólares, produtos florestais como celulose e papel, cana-de-açúcar, cuja exportação do açúcar bruto foi praticamente zerada, e o café. A retração impactou diretamente a economia de municípios exportadores, levantando preocupações da Confederação Nacional de Municípios sobre o risco de desemprego e a redução na arrecadação municipal que afeta os serviços prestados à comunidade. Confira agora os eventos da semana. A Feira Internacional da Mandioca acontecerá entre os dias 25 e 27 de novembro de 2025, na cidade de Paranavaí, Paraná. Em Maceió, no dia 26 de novembro, inicia o Congresso Nordestino de Produção Animal. E também no dia 27 de novembro, acontecerá o EAGRO 2025, rodada de negócios internacionais no Centro de Convenções de Salvador, Bahia. Eles brotam da terra e carregam a identidade do Brasil. Agora, os frutos do Cerrado e do Pantanal estão no centro de uma revolução silenciosa que transforma vidas e movimenta a economia. Conheça a iniciativa que revela o potencial de tesouros como o pequi e o baru, unindo tradição e empreendedorismo para gerar uma nova fonte de riqueza no coração do país. Acompanhe a matéria do nosso correspondente Leandro. O Cerrado e o Pantanal são biomas de uma riqueza imensa. E essa riqueza também está no sabor. Frutos, folhas e sementes, que por muito tempo ficaram restritos ao conhecimento popular, hoje são vistos como uma grande oportunidade de negócio e de conservação. Nós estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para conversar com a professora Ieda Bortolotto, doutora em Biologia Vegetal e professora aqui do Instituto de Biociências. Ela é participante do projeto Sabores do Cerrado e Pantanal, um projeto muito importante que trabalha com espécies nativas, e nós vamos conversar um pouquinho com ela sobre a iniciativa desse projeto. Professora, muito obrigado por sua disponibilidade para a nossa entrevista. E eu gostaria de já perguntar, qual que é a importância desse projeto? Bom, boa tarde, obrigada pela oportunidade de participar do programa. A importância do projeto Sabores, que é como a gente conhece carinhosamente o projeto, que ele é cadastrado como valorização de plantas alimentícias do Pantanal e Cerrado, ele tem essa importância de trazer para as pessoas informações sobre plantas alimentícias nativas, sua importância cultural, a necessidade que a gente tem de restaurar áreas degradadas com essas espécies alimentícias nativas e incentivar que as pessoas aproveitem essas espécies nativas para a obtenção de renda, para melhorar a sua renda, melhorar, portanto, sua qualidade de vida, e, ao mesmo tempo, valorizar a vegetação e conservar a vegetação que tem no entorno das casas, principalmente de quem vive na área rural, como comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. O projeto nasceu em 2006, a partir de um edital do CNPq focado em conservação. A iniciativa foi uma parceria entre a universidade e a organização não governamental ambientalista ECOA, que garantiu recursos para as atividades de campo. As primeiras ações foram oficinas realizadas em assentamentos rurais, comunidades indígenas e grupos tradicionais, como os ribeirinhos do Rio Paraguai. A iniciativa desse projeto permitiu isso, permitiu que a gente fizesse oficinas, incentivando para que aquelas plantas nas comunidades indígenas e tradicionais que já eram conhecidas por eles, pudessem ser mais valorizadas, que eles usassem esse conhecimento deles para aproveitamento dessas plantas alimentícias nativas, na forma de polpas, na forma de farinhas, por exemplo, né?
E a gente tem vários exemplos mostrando aí que muitas dessas iniciativas que a gente teve lá atrás estão tendo resultados ainda hoje. O projeto abrange mais de 200 espécies, que vão além das árvores. A diversidade inclui plantas arbustivas, trepadeiras e herbáceas. Entre as mais conhecidas estão as palmeiras, como a bocaiúva e o carandá. Há também árvores como o jatobá e o pequi, além de arbustos importantes, como a guavira, planta símbolo do Mato Grosso do Sul. Então, no Pantanal, por exemplo, a gente tem 3 espécies de arroz nativo do Pantanal, que é um parente próximo da ouriça sativa, que é o arroz branco que a gente consome, né? E que é uma planta que ocorre dentro da água. E é uma planta que está muito condicionada às situações de sazonalidade, porque o Pantanal ele tem um regime de cheia e um regime de seca, e esse arroz ocorre dentro da água, né? Então, quando o Rio Paraguai sobe o nível dele até 3 ou 4 metros, a planta vai subindo com ele. Quando chega no pico da cheia, que é em maio, os grãos ficam maduros e podem ser colhidos, e a tradição era dos indígenas, né, como os indígenas Guató, que ainda vivem no Pantanal até hoje, de fazer a colheita com a canoa, né? Então essa é uma atividade que estava basicamente esquecida, pouquíssimas pessoas ainda conhecem essa prática de colheita do arroz, e é um dos alvos do nosso projeto, de estimular essa prática dessa forma tradicional. Os resultados do projeto unem tradição e inovação. Famílias já estão colhendo e vendendo um arroz nativo do Pantanal, uma espécie aquática que havia sido esquecida. Em outra frente, árvores nativas são usadas em projetos de restauração, provando seu valor para uma agricultura mais sustentável. Tem muitas pessoas que estão aproveitando essas espécies alimentícias nativas para a colheita de sementes e comercialização de sementes para a produção de mudas, que essa é uma linha muito importante, porque hoje a gente não tem muitos viveiros que comercializem mudas nativas para quem quer produzir essas espécies, inclusive pensando no futuro, né? Então, tem comunidades quilombolas, comunidades indígenas que estão se dedicando a fazer colheita de frutos, retirada e armazenamento de sementes para comercializar essas sementes para a produção de mudas. A senhora comentou sobre a produção de mudas, né, coleta de sementes. Esse seria um desafio, um limitante aí na continuidade, no avanço desse projeto? É assim, a cada ano que a gente passa no projeto, nós vamos fazer 20 anos no próximo ano, né? Sempre tem desafios, mas eu não vejo isso como um desafio, não. Eu vejo como uma oportunidade, porque a gente percebe que no Brasil a gente tem muito investimento em plantas, como plantas que vieram de outros continentes, vamos pensar assim, que são as monoculturas que a gente tem hoje, né? E para a gente oferecer uma alternativa que implique em conservação da biodiversidade e, eu diria, valorização da sociobiodiversidade, porque todas essas plantas que eu mencionei, elas foram usadas pelas populações indígenas, foram eles que conheceram essas plantas e aperfeiçoaram essa forma de aproveitamento de polpa para a produção de farinha, e que é o que a gente está usando hoje, né? Então, a produção de mudas, ela é uma oportunidade que a gente tem de dar continuidade a esse trabalho, porque ela nos mostra que é possível. Então, tem menos cerrado hoje do que tinha 20 anos atrás? Tem, mas a gente tem formas de contornar isso. E qual é uma das formas? Né? É as pessoas serem valorizadas, quem vive no local, que usa esses recursos, e também essas estratégias que a gente tem de cultivar essas plantas, né? Porque se a gente não tivesse alternativas, aí de fato seria um grande desafio. A gente falaria, olha, é melhor a gente parar, porque a vegetação vai acabar, né? E a gente não vai ter mais perspectiva no futuro. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente está vendo agora que tem sido dada uma importância maior para essas espécies, e a produção de mudas, a comercialização de sementes, espécies nativas, elas estão muito associadas a essas novas perspectivas de conservação, de restauração e tudo mais. Muito bem. Nós agradecemos aqui a disponibilidade da professora em nos conceder essa entrevista. Nós vamos seguir agora com algumas imagens desse curso, né, de plantas alimentícias do Cerrado e Pantanal. O projeto Sabores do Cerrado e Pantanal capacita comunidades tradicionais em toda a cadeia produtiva,
gerando renda e valorizando a cultura local. A iniciativa une especialistas e a população para promover o uso sustentável da biodiversidade do Cerrado e do Pantanal, transformando conhecimento em uma ferramenta de desenvolvimento acessível. Obrigado, Leandro. Foi bom revê-lo. O programa Agropastoril está chegando ao fim. Esperamos por você na próxima edição. Tenha uma ótima semana. Até lá!